É esse altão aqui, né, cara? Vamos lá, galera. Digam e aí. Ó, Camões. Classicismo Camões. Vamos lá. Então, nós vimos nas aulas passadas o Renascimento, na verdade, vem. Nós vimos os renascimentos. Primeiro, depois da fome feudal, o êxodo camponês e o primeiro renascimento, o renascimento urbano. Depois, esses homens camponeses servos que saem dos feudos por causa da fome feudal, vão para as cidades que eram chamadas de burgos. Esses homens livres que vão trabalhar com artesanato vão ser chamados de burgueses. E agora, nas cidades, eu vou ter um comércio, né, que vai me dar o segundo renascimento, que é exatamente o renascimento comercial. Renascimento comercial. E daí, essas cidades começam a crescer, começam a enriquecer, e não basta ter só poder econômico, poder político, poder militar, havia necessidade também de ter poder o quê? Cultural. Falem para mim, o terceiro renascimento, poder o quê? Cultural. Eu coloquei isso para vocês ou não coloquei? Então, falem comigo em voz alta. Depois do renascimento urbano, renascimento comercial, as cidades enriquecem e não querem só serem importantes econômica, política, militarmente. Elas querem também ser importantes culturalmente. Qual que é o terceiro renascimento? Renascimento cultural ou artístico. O dinheiro de cidades como Florença, Veneza, vai financiar os melhores artistas. Leonardo, Botticelli, Michelangelo. E esse é o renascimento cultural, renascimento artístico, que diz respeito à pintura, à escultura, à arquitetura, mas também diz respeito à literatura. E aí chegamos no conteúdo. A parte literária do Renascimento nós chamamos de classicismo. Vejam aí se a gente colocou isso na aula. Né? Classicismo, sim ou não? Sim. E o que é o classicismo? É a arte literária do Renascimento. E o que é o Renascimento? É o renascer da cultura clássica. Essa cultura que ficou por 1000 anos apagada, esquecida, quando não proibida. Que cultura é essa? A cultura greco-romana, a chamada cultura clássica. Renascimento é o renascer dessa cultura greco-romana da antiguidade, dessa cultura chamada cultura clássica. Tá? E daí você tem o classicismo, que é a literatura do Renascimento. Tudo bem? Nós somos até aí? E eu fui além dizendo para vocês que, né, o classicismo tem como características, fala para mim, o teocentrismo ou o antropocentrismo? Antropocentrismo. O uso da emoção ou o uso da razão? Da razão. Esse classicismo na literatura mostra uma nova forma de fazer poesia. O novo doce estilo, o estilo doce novo, que era um tipo de poema que tinha 2 quartetos e 2 tercetos. Que tipo de poema é esse? Soneto. Que foi difundido na Europa por Petrarca e que chegou em Portugal por via de um autor chamado Sá de Miranda. Mas vai ter em Portugal o grande nome do classicismo português, Luís Vaz de Camões. Beleza? O classicismo português tem em Camões o seu mais importante autor. E Luís Vaz de Camões não é só o mais importante poeta do classicismo em Portugal. Ele é o mais importante poeta de Portugal. Mas ele não é só o mais importante poeta de Portugal. Ele é o mais importante poeta da língua portuguesa. Mas ele não é só o mais importante poeta. E aqui, cara, não tem pra ninguém, mano. De todos os países que falam língua portuguesa, Brasil, Moçambique, Angola, Portugal,
Camões é o maior, cara. Maior. Maior que Machado de Assis, maior que Machado de Assis. Maior que Guimarães Rosa, maior. Que Clarice Lispector, maior. Que Fernando Pessoa, maior. Ele é o maior. Mas ele não é só o maior poeta em língua portuguesa de todos os países que falam português. Ele é o pai da língua portuguesa. Se eu estou falando com vocês agora usando essas palavras aqui, cara, eu só estou fazendo assim, por quê? Porque Camões escreveu do jeito que escreveu. Se você está anotando aí no teu caderno desse jeito, é porque Camões escreveu do jeito que escreveu. Se você não está prestando atenção na minha aula, o que você está pensando aí em língua portuguesa, cara, você estaria pensando diferente se não fosse Camões. Camões, ele é o pai da língua portuguesa. Beleza? Assim como Shakespeare dá os moldes finais ao inglês, assim como Dante Alighieri dá os moldes finais ao italiano, a língua portuguesa ela tem seu formato finalizado pela literatura do Camões. É isso, né? E daí esse Camões é tão gigantesco, né, galera, que ele tem uma divisão, né? Tem 2 divisões a poesia dele. Bora lá. Quais são as 2 divisões? O primeiro é o Camões lírico, né? Aqui no Camões lírico você tem o quê? Né? O Camões que vai ser o maior sonetista, né, do classicismo e da língua portuguesa. Né? E o Camões, cara, ele é tão gigantesco, ele é tão mastodôntico, que o Camões, ele é meio medieval. Por quê? Porque ele escreveu cantiga, velho. Cantiga de escárnio, cantiga de maldizer, cantiga, tá ligado? Mas ele também tem o corpo no classicismo. Ele é clássico, porque ele escreveu o quê? Escreveu sonetos, beleza? E ele é um pouco barroco, cara. Barroco é a próxima estética que nós vamos estudar daqui algumas semanas. Então ele é tão gigantesco, Camões é tão gigantesco, mano, que tem um pé na Idade Média, o tronco no Renascimento e o outro pé no Barroco. Ele consegue abarcar 3 eras literárias com a sua poesia. Tamo junto? Fale aham pra mim. Esse é o Camões, cara. Beleza? Medieval, clássico e barroco, tá? Nos seus sonetos, ele vai ser também um adepto do neoplatonismo amoroso. E eu terminei a aula passada, cara, cantando para vocês, né, um soneto do Camões, musicado pela Legião Urbana, em que ele pratica esse neoplatonismo amoroso. E eu não sei se deu tempo de eu falar para vocês que esse platonismo amoroso é muito descaracterizado na atualidade, quando fala amor platônico, o meu platônico, meu crush platônico, minha crush platônica. É meio que uma simplificação do platonismo amoroso. Eu falei isso pra vocês na aula passada ou não? O que é o amor platônico, cara? É aquele amor que não precisa estar perto para eu amar. Que não precisa eu tocar, pegar, abraçar, ver para eu amar. E se você lembrar, o soneto do Camões começa exatamente com o verso: o amor é fogo que arde sem se ver. Eu não preciso ver para amar. Tem, inclusive, pessoas que eu nunca mais vou ver pessoalmente, como meu pai, que nos deixou em 2017, e eu continuo amando ele, tanto quanto eu amava quando eu conseguia vê-lo e tocá-lo e abraçar e beijar a carequinha dele, já que ele morreu com 87 anos de idade. Você está entendendo? Isso é amor platônico. Fale para mim. É o amor que prescinde a presença, que prescinde o toque, o abraço. Se tiver, tudo bem, mas se não tiver, não precisa, porque o amor é mais do que isso, tá? Neoplatonismo amoroso. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente.
é dor que desatina sem doer. Tamo junto? Fale rápido aí. Tá? E daí, só pra encerrar, né, galera? O Camões, ele vai colocar nos seus sonetos também a eterna mudança, né? E inconstância, né, do mundo. E daí, cara, ele tem um poema que fala: tudo no mundo é mudança, tudo muda o tempo todo. E daí, vem cá, eu não sei, vocês não devem conhecer. Já ouviram falar em Lulu Santos ou não? Lulu Santos, o cara do The Voice. Tem uma música do Lulu Santos que fala assim, ó, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo muda o tempo todo, né? A música diz, inclusive, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Então vem cá, se tudo... Esse é um soneto do Camões, né? Depois a gente vai ler esse poema aí, né? Mas tá, se tudo muda o tempo todo, se tudo é feito de mudança, tem uma coisa que não muda. Fala pra mim aí. Se tudo muda o tempo todo, se muda tudo o tempo todo, tem uma coisa que não muda. O que não muda? A inconstância. O fato de tudo mudar. Só que Camões termina o seu soneto falando assim: tudo muda o tempo todo, mas tem uma mudança mais chocante, mais impressionante, que hoje não se muda mais como soía. O que é soía? Hoje não se muda mais como antigamente. Tudo muda o tempo todo, inclusive o quê? O próprio jeito de mudar. Até a mudança de hoje é diferente da mudança de... Fala pra mim aí, ó. 4 anos atrás, aí. Pandemia! O mundo mudou de um jeito, cara, que nós nunca tínhamos mudado antes da mesma forma. Fala pra mim, E agora, o mundo está mudando de uma outra forma, com uma outra coisa louca chamada IA. E a gente nem sabe o que essa IA vai causar de mudança nos próximos anos, nas próximas décadas. Tudo muda o tempo todo. Mas a mudança mais impressionante é que até a mudança muda seu jeito de mudar. Camões, velho! Camões, velho! Porra, mano! Pena que tá gravando, eu não posso falar palavrão. Puta que pariu! É muito foda isso. Fale pra mim. Camões, tá. Agora vamos pro segundo Camões, 2. Camões épico. Você achou o Camões lírico foda, velho? Eu vou falar palavrão aqui, tá? Depois vocês editam lá. Você achou o... Capaz que vai editar a minha aula, né, cara? Nem foder. Eu me edito aqui, então. Nem foder. Tá, galera, vocês acharam o Camões lírico foda? O Camões épico é mais foda ainda, cara. Ele vai simplesmente escrever o mais importante poema da história da língua portuguesa, Os Lusíadas, mano. O que é Os Lusíadas? O que quer dizer Os Lusíadas? Quem gosta de futebol, a Lusa, aquele time lá de São Paulo é o que? A portuguesa. Os Lusíadas quer dizer os portugueses, os lusos, né? Então, Os Lusíadas é o que, velho? Os Lusíadas é um puta poemaço, velho, épico, de simplesmente, mano, olha a estrutura dos Lusíadas. Ele tem 1102 estrofes. Essas estrofes dos Lusíadas são chamadas de oitava rima. O que é oitava rima, irmão? Quer dizer que cada estrofe tem 8 versos, tá certo, mano? E esses versos são rimados assim, ó, A, B, A, B, A, B, C, C, mano. Tá entendendo? Então, são 1102 estrofes rimando A, B, A, B, A, B, A, B, C, C. Então, fala pra mim quantos versos que são, cara?
Não, muito, pai, mas faz a conta, porra. Se são 1.102 vezes 8, quanto que dá? 8.000, não sabe fazer conta? Vai, 8.800 e o quê? 16 versus o quê, mano? Decassílabos perfeitos. 8.816 versos, rimando sempre assim, ó. As armas e os barões assinalar, que da ocidental praia Lusitã, por mares nunca dantes navegar, passaram ainda além da Taprobana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. A, B, A, B, A, B, C, C, A, B, A, B, A, B, C, C, 8.816 mil. Tá bom? Então, se você paga pau pra esses rappers que faz letra de 3, 4, 5, 10 páginas, pode pagar pau pra eles. Mas pode pagar mais pau ainda pra Camões. Porque aqui, ó, Djonga, aqui, ó, Camões, aqui. Tá bom? É isso mesmo, tá aqui, ó, Kendrick Lamar, aqui, ó, Camões, e se falar o contrário, eu te dou a sala. Pode ser, Kendrick Lamar aqui, foda, muito bom, mas Camões aqui, ó. É isso aí, cara. Pode meter quem que você quiser aí. Do rap, inclusive os rappers foda, velho, eles vão lá e pagam um pau pra Camões. Sabem que eles estão alguns andares abaixo do maior poeta da língua portuguesa e um dos maiores poetas da história da humanidade. Tá bom pra vocês? Fala, Rãe. 8.816 versos decassílabos. Vai. E qual que é o tema? Quais são os temas dos Lusíadas? Vai lá. Tem 2 temas. Primeiro, a viagem de Vasco da Gama para a 2ª divisão. Brincadeira. Sacanagem. Tiadinha. Não. Vai. Vasco da Gama. Vocês sabem que Vasco da Gama, antes de ser um time muito fraco, né, cara? Sacanagem. Antes de ser um time aí, né, cara? Ele era um navegador português, e um navegador português foda. Vasco da Gama foi o primeiro cara que descobriu o caminho marítimo pra onde? Vocês não sabem, porra? Para as Índias, mano. Viagem de Vasco da Gama, viagem marítima, né? Viagem marítima para as Índias. E isso, economicamente, né, cara, é muito foda. Por quê? Porque ajuda no comércio que estava rolando lá naquela época. Então, a viagem marítima para as Índias. E também é tema dos Lusíadas o quê, cara? No final das contas, é tema dos Lusíadas toda a história de Portugal. A viagem de Vasco da Gama é só uma parte, mas toda a história de Portugal também é contada nos Lusíadas. Então, nesses 8.816 versos, conta-se a viagem de Vasco da Gama para as Índias, mas também toda a história de Portugal. Beleza? Tá. Outra coisa, como é a divisão do mundo na visão camoniana, cara? A divisão do mundo é assim, ó, mano. Você tem aqui, ó que massa, ó. Você tem aqui o plano terrestre dos homens, dos heróis, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias. Só que aqui um pouquinho mais acima tá o quê? O plano do Olimpo. Olha o renascimento, o renascer da cultura clássica. Os deuses com letra minúscula. Aqui, ó. Beleza? E lá acima desses aqui tá quem, cara? O Deus cristão. O Deus católico. Por isso que ele teve, inclusive, a aprovação da Igreja Católica, teve a aprovação da Inquisição para poder publicar seu livro. Esses deuses aí são ficção, beleza? Vai dizer Camões. Então, essa é a estrutura do mundo. Os homens, o Olimpo e o Deus, tá certo? E daí o que acontece? Você tem, né, uma estrutura, né, em 5 partes, tá? O livro tem 5 partes. Qual que é a primeira parte dos Lusíadas? A primeira parte é a proposição.
Proposição, que é o que? Propor o que eu vou cantar, o que eu vou celebrar, sobre o que eu vou escrever. E a proposição é contar os feitos portugueses. Os feitos portugueses. O heroísmo dos portugueses ao longo da história, especialmente quando das grandes navegações. Tudo bem? Aí você tem a segunda parte. A segunda parte, eu não posso, tô cruzando aqui. A segunda parte é o quê? A invocação. Ele vai invocar as deusas, as ninfas, as musas, né, do rio Tejo, que ele vai chamar de Tágides. Né? As Tágides seriam as musas, as ninfas que habitam o rio Tejo, o rio de Portugal, o famoso rio Tejo. Tá? A terceira parte é a dedicatória. A dedicatória. Para quem que ele vai dedicar o poema? Para o rei de Portugal. Quem era o rei de Portugal? Dom Sebastião. Vocês já ouviram falar em Dom Sebastião ou não? Em Portugal, o rei que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. Pegaram essa não? Falaram para vocês? Dom Sebastião. Oi? O 2 é a invocação. Dedicatória. Invocação, as Tágides, as musas. E a 3, dedicatória ao rei Dom Sebastião. Se vocês não ouviram falar em Dom Sebastião, mano, vocês vão ouvir falar em Dom Sebastião. Dom Sebastião era um jovem rei que estava guerreando contra os mouros. E ele foi para uma batalha e ele perdeu essa batalha. Ó, invocação. Tágides. Tágides são as ninfas do rio Tejo. Tágides. Isso! Ninfas são aquelas musas inspiradoras das artes, lá na Grécia Antiga, que habitavam o Monte Parnaso, e o rio, a fonte... nunca ouviram falar em fonte inspiradora? Minha fonte de inspiração. Hoje a gente usa esse termo no sentido quê? Figurado. Certo? Você pode chamar de fonte de inspiração o quê? Um grande amor. A minha fonte inspiradora foi minha paixão por tal pessoa. Tudo bem? Fale para mim. Minha fonte inspiradora pode ser o quê? Pode ser, sei lá, mano. Pode ser uma amizade. Pode ser a minha família. Fale para mim. Na Grécia Antiga, a fonte, ela era real. O cara ia beber numa fonte, numa água que ele achava que era habitada pelas musas. As musas que inspiravam as artes. As 9 musas. Né? E daí ele ia lá e bebia literalmente na fonte do rio Parnaso para se inspirar. Tá entendendo? Como na Grécia Antiga você tinha as musas do rio, né? Agora aqui você também tem as musas do rio Tágide, né? Do rio Tejo, as Tágides. Dedicatória ao rei Dom Sebastião, e daí a narração. A narração, propriamente dita, começa na 4ª divisão. A narração, ela é feita in media res. In media res. O que é in media res? Do latim quer dizer no meio da história, no meio da viagem. Então quer dizer que quando você começa a ler os Lusíadas, o Vasco da Gama, tá no meio da viagem. Sabe aquele filme que começa no meio da narrativa, tá ligado? O filme começa na metade, cara. Aí você vai lá, o cara vai contando, de repente ele volta no começo para você entender o que tá acontecendo. Consegue lembrar algum filme assim, cara? Oi? Qual? Sonic. Começa no meio da narrativa. No meio. Aí depois vai voltar lá no flashback para saber o que aconteceu antes. É isso aí. Os Lusíadas, você abre os Lusíadas, começa quando? No meio. Breaking Bad é assim. Né? Tem uma... começa no meio, porque o final ele vai virar lá o cara, lá, né, cara? É meio no meio mesmo, né? Tá, enfim, in media res, no meio da narrativa. E daí a última parte é o epílogo. Vem cá. Epílogo. O epílogo, cara, é uma espécie de conclusão. Vem comigo, calma aí. Tá? O epílogo é uma espécie de conclusão e é um momento de crítica.
o Camões, quando termina os Lusíadas, né, ele está um pouco decepcionado com Portugal. Ele está um pouco decepcionado com, inclusive, o desaparecimento do rei Dom Sebastião e tudo mais. Então, eu tenho um momento meio anticlimático no final do poema. Mas 98% do poema é falando bem de Portugal. Beleza? Tá. E daí você tem os episódios. Hoje não vai dar tempo de eu esmiuçar os episódios, mas eu vou pelo menos citá-los para vocês. Quais são os episódios mais importantes dos Lusíadas? Vamos lá. Episódios. Um dos episódios importantes... Semana que vem a gente vai ler os trechos, tá? Então, um dos episódios importantes é o Concílio dos Deuses. Concílio dos Deuses com letra minúscula, porque são os deuses do Olimpo. Então, os deuses vão fazer uma reunião para decidir se eles vão ajudar ou vão atrapalhar os portugueses na sua empreitada marítima. Fale em para mim. Quem se acha que são os deuses que vão ficar contra os portugueses? Para impedir eles de viajar e de conseguir o caminho marítimo para as Índias? Pensa bem, cara. O deus dos mares, como é que esses caras vão ficar aí indo para lá e para cá nas minhas águas, mano? Me desafiando, não sei o quê. Netuno, ou Poseidon, fica contra os portugueses. Quem também vai ficar contra os portugueses é Baco, ou Dionísio. Agora, quem que vai ficar a favor dos portugueses, cara? Simplesmente o deus da guerra, Ares, que na cultura romana é chamado de Marte. E a deusa do amor e da beleza, Afrodite, que para os romanos é chamada de Vênus. Então, quem vai ficar ao lado dos portugueses? Marte e Vênus. E quem vai ficar contra os portugueses? Netuno e Baco. Beleza? E daí o que acontece? Esse é um dos episódios. Beleza? No Concílio dos Deuses fica decidido. Alguns ajudarão, outros atrapalharão os portugueses. Tá? Outro episódio importante, galera, o episódio do gigante Adamastor. Tá? O gigante Adamastor é a personificação. Vocês não estudaram isso ainda, né, cara? Tinha um cabo, né, que não conseguia ser contornado pelos marinheiros. Por isso que eles não conseguiam cumprir o caminho marítimo para as Índias, porque eles naufragavam. E naufragavam num cabo que era chamado de cabo do quê? Estão ligados ou não? Cabo das Tormentas. Que quando foi contornado por Bartolomeu Dias, acabou se tornando o cabo da Boa Esperança. Até hoje, cabo da Boa Esperança. E aqui é transformado num gigante pedra, que os portugueses conseguem lutar e vencer. Gigante Adamastor, personificação do Cabo das Tormentas, também chamado Cabo da Boa Esperança. Tá, vem cá, adivinha qual episódio que ele vai contar, cara? O episódio da rainha coroada depois de morta. Fala pra mim. Dona Inês de Castro. Também ele vai contar esse episódio. Outro episódio importante, é o episódio da Ilha dos Amores. Quando os portugueses conseguem chegar no caminho marítimo para as Índias, Vênus vai dar um banquete para eles. Numa ilha deserta, Vênus vai dar para os marinheiros, para os argonautas, vai dar o quê para eles, cara? Um banquete de vinho, um banquete de comida e um banquete do quê? De amores. E não platônicos. Fala. Quando que ele publica os Lusíadas? Na década de 1570. 72, 1573. Já tinha descoberto o Brasil. Pedro Álvares Cabral aparece aqui, inclusive. Beleza? Cara, ele vai. O Camões vai morrer em 1580, cara.
1580. Ele estava tão deprimido com Portugal que ele morre em junho, julho, e ele falou assim, ó, não satisfeito em morrer em Portugal, morro com Portugal. O que aconteceu no final de 1580? Ele morreu em junho. O que aconteceu no final de 1580, cara? Portugal foi anexado pela Espanha, a União Ibérica. Portugal ficou submetido à Espanha por 60 anos, de 1580 a 1630, uma coisa assim. Beleza? Tá, Ilha dos Amores, e daí só para fechar, o Velho do Restelo. O Velho do Restelo. O que é Restelo? Restelo é um porto de Portugal, né? É um porto. E esse velho vai criticar as navegações. Então eu tenho dois momentos de crítica às navegações. O epílogo, o final do conto, do poema, e o Velho do Restelo. É um velho que vai criticar as navegações porque diz que Portugal estava muito ganancioso. Oi? Tudo isso rimando, mano. A, B, C, C. Não, vou mostrar pra vocês semana que vem, vou mostrar pra vocês, cara. Pega aí, ó, vai na internet, baixa lá, PDF, Lusíadas, Camões, cara. Vai lá pra você ver. Semana que vem eu vou mostrar pra vocês. Tá, mas vem cá, galera, pra fechar a nossa aula, é claro que não poderia faltar uma música. Hã? Não arrumei ainda, cara. Semana que vem. Cara, não me deu o preço. Oi? Não, quebrou aqui, ó. Se era em carbono, né? Oi? Era o que? Era fibra de carbono mesmo? Fibra de carbono. Ó, pessoal, a música é Roberto Carlos. Meu Deus, é a casa da minha avó. É. A minha mãe, que tem 87 anos, alguns anos atrás, ela falou pra mim, ela é fã do Roberto Carlos. Ela falou assim, ó, por que você não faz uma paródia do Roberto Carlos? Fala assim, mãe, eu vou fazer. Ela falou assim, ó, duvido que teus alunos vão cantar Roberto Carlos. Eu falei, a senhora vai ver, tá? E daí eu gravo videozinho de vocês cantando Roberto Carlos, tenho certeza. Hoje talvez nem tanto, mas semana que vem vocês vão ter, né, já cantado algumas vezes, vai ficar legal. Sabe a música? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Hã? Vai ser assim, ó. É no renascimento a volta ao mundo grego antigo. Faz silêncio aí. Razão e concisão, o clássico antropocentrismo. O Camões fez os Lusíadas, as viagens... Ó, só um pouquinho, ó. Deixa eu cantar uma vez inteira, vocês ouvindo, e daí na segunda todo mundo canta junto. Vai, assim, ó. O Camões fez os Lusíadas, as viagens pelo mar sem fim. O caminho para as Índias, epopeia em 8ª rima. Essa é muito boa, ó. A, B, C, C, medida nova, o decassílabo. Os deuses e o Deus, Vênus e Marte interferindo. Grande Adamastor, o Restelo e a Inês, a Ilha do Amor, Vasco em Média Reis, Silereio se já li, o importante é que o Camões aprende. Canta comigo, vai! É no renascimento a volta ao mundo grego antigo. Razão e concisão, o clássico antropocentrismo. O Camões fez os Lusíadas, as viagens pelo mar sem fim. O caminho para as Índias, epopeia em 8ª rima. A, B, C, C, medida nova, o decassílabo. Os deuses e o Deus, Vênus e Marte interferindo.
vai. Grande Adamastor, o Restelo e a Inês, a Ilha do Amor, Vasco e Média Reis, Cilereio, Cijali, o importante é que o Camões aprende. Quero ouvir vocês cantando agora, vai? Ó, e canta aí, ó, não sei cantar, declama. E legal, né, que tem gente que tá com 1, com 0,5, com 0 na prova e não canta a letra. Tá aqui, ó, é só declamar a letra, pô. Eu vou pegar esse pessoal que tá com 0,5 na discursiva, vai, canta comigo, 2, 3 e... É no renascimento, tua volta ao mundo grego antigo. Gerando. Razão e concisão, o clássico antropocentrismo. O que o Camões fez? O Camões fez os Lusíadas, as viagens pelo mar sem fim. Tá melhorando. O caminho para as Índias, epopeia em 8ª rima. Vem. A, B, A, B, A, B, C, C, medida nova, o decassílabo. Os deuses e o Deus, Vênus e Marte interferindo. Vem! Grande Adamastor, o Restelo e a Inês, a Ilha do Amor, Vasco e Média Reis, Cilereio, Cijali, o importante é que o Camões aprende. Refrão comigo de novo, vai lá. Grande Adamastor, o Restelo e a Inês, a Ilha do Amor, Vasco e Média Reis, Cilereio, Cijali, o importante é que o Camões aprende. Digo tchau. Tchau. Até semana